Olá, alunos e alunas de AM, bem-vindos e bem-vindas à nossa penúltima aula. Nessa aula, que é a videoaula de número 9, nós vamos tratar do assunto matéria condensada 1, que encompassa a introdução ao estado sólido, redes cristalinas, estruturas cristalinas. A bibliografia que eu estou usando para essa aula é o Atkins de Paula, capítulo 20, sessões número 1, 2 e 3. Já como um aviso prévio, eu adianto que essa aula ela é bastante pesada, ok? Então, ela é um pouco longa, porque trata de vários assuntos no final das contas. Então, tomem o seu tempo para acompanhar essa aula. Se precisar parar no meio e continuar depois, fique à vontade. Essa é a vantagem de ser uma aula com conteúdo. Eu já falei para vocês na aula anterior sobre o gelo. Mostrei uma animação de uma organização de moléculas d'água em gelo que derrete e vai para o líquido. Então a gente começa algo como isso, vai se desorganizando até que depois a gente vai para um líquido que tem, digamos, uma estrutura muito mais bagunçada. E essa eu mostro aqui para vocês do gelo, que é uma estrutura cristalina, ok? Cristalino não quer dizer exatamente que você tem algo dessa maneira aqui, como a gente imagina, cristalino, límpido. Nesse caso aqui, a gente também tem um cristal de gelo, ok? Então, cristalino não quer dizer exatamente que é algo não turvo, brilhoso ou algo do tipo. Na verdade, a gente tem muitos tipos de cristais na natureza. Então, é disso que vamos tratar nessa aula hoje. Outros sólidos que a gente tem na natureza, que a gente também trata como cristalino, o diamante, por exemplo, é um bom exemplo. Outras pedras preciosas, como a ametista, o quartzo. O quartzo que é justamente quando a gente fala copo de cristal, a gente tem um copo de quartzo, que é areia cristalizada, dióxido de silício cristalizado. E também outras pedras, topázio, que tem diferentes cores, e isso vai depender das impurezas que se apresentam no cristal. O porquê ele altera a sua cor vai depender basicamente das impurezas. Outro material cristalino, que, digamos, não é usualmente pensado como isso, é ferro. Ferro é um cristal também. Cristal metálico é outro tipo de cristal, é quando a gente compara com pedras preciosas, vidros. Vidros, na verdade, eu já entro no detalhe. Quartzo ou coisas do tipo. Então, cristal é muito mais do que a gente imagina que é normalmente. Continuando, então, eu posso mostrar, além do ferro, outros materiais que a gente não imagina que são cristalizos, mas são. Por exemplo, cobre, outro metal, também é um cristal. Aço inoxidável, é uma liga, na verdade, mas também é cristalina. Silício, por exemplo, também é um material cristalino que você pode construir, por exemplo, um ingot, que é esse grande cilindro de silício aqui, que é altamente refinado, altamente puro, que é usado então para fazer as bolachas de silício. Com essas bolachas de silício, a gente usa processos de litografia que são produzidos os chips de todos os dispositivos eletrônicos, ou pelo menos a gigantesca maioria é feita de silício, que tem basicamente um número incontável de aplicações que nem cabe aqui eu tentar dizer quais são as aplicações de microchips ou nanochips. Então, aqui é simplesmente um pouquinho das aplicações possíveis, mas, bom, o silício, hoje em dia, basicamente move toda a nossa sociedade. Ok, então, do que é feita a matéria? Que é, digamos, o que a gente tem como objetivo nesse curso. A gente começa, então, nesse curso falando dos átomos. A matéria toda é feita de átomos. E esses átomos se organizam de maneiras diferentes. Então, como se organiza a matéria? Em moléculas.
que foi a primeira coisa que a gente viu, das interações interatômicas, a primeira coisa que você faz é formar moléculas. Você pode formar líquidos, como a gente viu na aula anterior, também gases, que é algo que também é tratado não especificamente nesse curso, mas, digamos, quando eu falo da GDR, eu mostro para vocês o comportamento de gases. Bom, fibras, que é algo que a gente não tratou nesse curso, mas também é algo que vem das interações interatômicas, que podem se organizar em fibras, e, por exemplo, ter a fibra da teia de aranha, fibras de carbono, que já é um material sintético, extremamente usado na indústria hoje em dia, por sua leveza e resistência mecânica, e assim por diante. Também, líquidos novamente, me desculpa, mas vamos seguir aqui. E sólidos, ok? Então, sólidos, que é o que a gente está atacando nessa aula e na próxima, que seria a matéria condensada. Então, o que são esses sólidos? A gente pode ter dois tipos principais de sólidos: os amorfos e os cristalinos. Então, qual a diferença entre esses dois tipos de sólido? Vamos olhar aqui, então, o vidro e o quartzo. Então, você tem um copo de vidro ou você tem um copo de cristal. Qual a diferença entre os dois? O quartzo, ele é cristalino. Então, ele tem essa organização muito bem ordenada aqui, ok? Digamos assim como o gelo também tem uma organização muito bem ordenada. Já o vidro não. O vidro ele não tem uma ordem de longo alcance. Você tem simplesmente aqui as moléculas fazendo as ligações delas sem ficar com nenhuma ligação pendente, mas a gente não tem uma estrutura bonitinha. Por exemplo, aqui a gente sempre tem esses espaços vazios com o mesmo tamanho, já no vidro não. O vidro não é cristalino, o vidro é amorfo. E apesar do vidro ser amorfo, ele é transparente, assim, com propriedades que se julga de cristalino. Mas ele é um amorfo, ele não tem uma organização cristalina. E o que a gente vai focar nessa aula de hoje são justamente os materiais cristalinos, não os amorfos. Os amorfos, digamos, não vão ser abordados ao decorrer desse curso. Temos assunto para outro momento da vida de vocês. Ótimo. Então, vamos focar nesses materiais cristalinos. Que é um material cristalino, é um arranjo de átomos que se repete no espaço. O que isso quer dizer? Eles podem ser descritos por uma rede. Também não. O que isso quer dizer? Vamos lá. Então, vamos pensar aqui. A gente tem todos esses pontos distribuídos aqui. Esses pontos vocês podem ver que eles têm um espaçamento igual entre eles. Eu tentei fazer eles de maneira que tivesse espaçamento igual tanto nessa quanto nessa direção. E a gente pode dizer que cada ponto ocupa um espaço, que é definido, por exemplo, por essa caixinha que eu coloquei aqui, ok? Essa caixinha é o espaço que ocupa esse. O ponto ao lado ocupa um espaço igual, também definido por uma caixinha do mesmo tamanho. O de baixo, o de cima, digamos, o da esquerda e o de cima, também ocupam espaços todos iguais. Ok. Então, eu posso dizer que cada ponto dessa minha rede ocupa esse quadradinho, como eu estou mostrando aqui para vocês. Cada ponto ocupa um quadradinho, então eu preencho todo o espaço. E basicamente, se você tiver a informação de um quadradinho, que tem em um quadradinho, eu posso repetir isso infinitamente e eu sei como se organiza esse material de menos infinito até infinito em todas as direções. Basicamente isso vai ser um cristal. Então, algo que se repete, que eu consigo ter uma unidade mínima, que a gente chama de célula unitária, que descreve o material. Essa célula, então, eu posso repetir e descrever qualquer outro ponto no espaço desse material. Como a gente faz isso? Então, vamos ver. A gente tem esse quadrado aqui. Okay? Eu posso, então, somar um vetor a esse quadrado, eu vou chegar nesse ponto, que é justamente um quadradinho do lado. Eu cuidei para ser certinho essa distância, que eu chego no outro ponto aqui, que é outro ponto da minha rede, que tem
um quadradinho de área aqui, porque a gente está em 2 dimensões associado a ele. Vejam que agora eu tenho um retângulo, ok? Então eu não tenho essa distância igual a essa distância aqui. Isso é proposital. Por quê? Porque eu posso também colocar um vetor B para baixo, que vai dar a distância daqui até aqui, que vai ser o suficiente para eu então ter um quadradinho adjacente. Então, eu defini um vetor A e um vetor B que me levam ao próximo ponto da rede. Um para direita ou esquerda, no fim das contas, e o outro para baixo ou para cima. Se eu somo A e B, eu chego nesse ponto aqui, na diagonal, que também é outro ponto da minha rede, que também é adjacente. E se eu pegar um vetor 2A, então eu vou 2 quadradinhos para a direita. Se fosse menos A, menos 2A, 1 quadradinho, 2 quadradinhos para a esquerda. E assim por diante. Então a gente pode, por exemplo, 2A mais B, chegar nesse outro ponto aqui da rede. Então a gente chega, sabendo essa célula unitária, que é a unidade mínima de repetição, chegar em qualquer outro ponto da rede, porque a vizinhança vai ser exatamente igual nesse ponto. Esse ponto aqui tem uma vizinhança exatamente igual a esse aqui, pensando que a gente sempre vai ter quadradinhos repetidos até o infinito. Então, o que eu preciso para definir essa rede? Saber quem são esses vetores. A, B. O C seria, digamos, para o eixo que sai e entra do plano, que eu não estou representando aqui. Então, eu tenho um vetor de translação T da minha rede. A minha rede T vai ser definida, então, por N1A mais N2B mais N3C, sendo N1, N2 e N3 são números inteiros, ok? Então é isso que eu coloquei aqui. Aqui o N1 é 1, o N2 e o N3 são 0. Aqui eu tenho N1 e N2 ambos iguais a 1, que multiplicam A e B. Aqui eu tenho N1 igual a 2 e N2 igual a 1. Então eu teria 2A mais B. E assim por diante. Então posso chegar a qualquer ponto da rede a partir disso, desde que eu tenha uma unidade básica de repetição. Então eu tenho que saber o tamanho desse meu quadradinho, ou se eu for para 3 dimensões, um cubo, ou qualquer outra forma geométrica, mas isso eu entro. Qualquer outra forma não, algumas formas geométricas específicas, mas eu entro isso em detalhes em breve. Então vamos lá. Seguindo, então vamos imaginar esse mesmo raciocínio, só que agora em 3D. Em vez de eu ter, então, os quadradinhos, eu tenho cubinhos. E eu posso preencher todo o meu espaço com esses cubinhos, que são a unidade mínima de repetição do meu cristal, que a gente chama de célula unitária. Outra maneira, então, de descrever as redes, não com as componentes vetoriais de A, B e C, eu posso determinar, então, a partir do módulo de A, B e C, e os ângulos formados entre eles, eu também defino toda a minha rede, ok? Então, tendo os módulos A, B e C dos eixos cristalinos e os ângulos alfa, beta e gama. Sendo alfa o ângulo entre B e C, beta o ângulo entre A e C e alfa o ângulo entre A e B, ok? Então, ou componentes vetoriais ou os ângulos e os módulos entre os vetores. São definições equivalentes. Afinal, a partir das componentes vetoriais, eu determino os ângulos entre os eixos cristalinos. Ok. Então, aqui eu vou começar a mostrar para vocês todas as geometrias possíveis da gente descrever redes no espaço tridimensional. A mais simples de todas é a cúbica simples, que eu tenho um átomo em cada vértice, e eu tenho A igual a B igual a C, o alfa igual a beta igual a gama, que são os três 90 graus, ok? Então, todos os lados iguais, todos os ângulos 90 graus. Eu tenho a cúbica de corpo centrado, que eu tenho basicamente um átomo também no centro do meu cubo, além dos átomos que estão em todos os vértices. E a cúbica de face centrada, que eu tenho um átomo em cada face do meu cubo, ok? Além dos átomos que estão nos vértices. Todas elas com todos os lados iguais e todos os ângulos 90 graus. Então, uma estrutura com um pouco menos de simetria é a tetragonal simples. Então, que eu tenho agora o A igual ao B, que eu deixo eles sendo A, e um C, que é diferente do A e do B, que são iguais.
E todos os ângulos alfa, beta e gama, 90 graus também. Então, uma rede. A única diferença para cúbica é que eu tenho um lado diferente. Ok? Então, algo também com bastante simetria, mas não tenho a mesma simetria nesse eixo. C. Depois a gente tem a ortorrômbica, que eu já tenho A, que é diferente do B, que é diferente do C, então eu tenho cada lado um diferente do outro, mas os ângulos ainda são todos iguais e são 90 graus. E a gente tem a base centrada, então que a gente só tem um átomo em cada base. A gente tem um corpo centrado, que é um átomo no centro, e é com face centrada, então, que é um átomo em cada face. Face centrada e base centrada são parecidas, mas a base centrada só tem em uma, digamos, na base e no topo o átomo no centro dele. E aqui são em todos os lados. Depois a gente tem a trigonal. A trigonal eu tenho os três lados iguais, A igual a B igual a C, mas ela não é cúbica, porque eu tenho alfa diferente de beta diferente de gama, que são diferentes de 90 graus. Então eu tenho os lados iguais, mas os ângulos não. Seguindo, a gente tem a rede hexagonal. A gente tem o A igual ao B, então a gente tem essa base com dois lados iguais. E um C que é diferente, então ela é mais longa ou mais curta no C. C é um tamanho diferente. O alfa igual ao beta são iguais a 90 graus. E o gama é igual a 120 graus, por isso hexagonal. Depois, a monoclínica simples, que já passa a ter alfa igual a beta igual a 90 e o gama maior que 90, mas não com o vínculo de 120 graus como tem no hexagonal. E o alfa e o A é diferente do B, é diferente do C. E a com menos simetria de todas, que é a. Deixa eu colocar a câmera para cima para ficar mais simples de vocês verem. Então, a triclínica, que é A diferente de B, diferente de C. O alfa é diferente do beta, é diferente do gama, que são diferentes de 90 graus. Então, é a rede com menor simetria e, digamos, a mais complexa, em certos termos. Porque, basicamente, quanto menor a simetria, mais complicado é de descrever um sistema. Mas tudo bem. Essas são, então, todas as formas possíveis que a gente, então, resume em duas tabelas aqui. A cúbica simples, corpo centrado, face centrada, e tem todos os eixos e ângulos iguais. A tetragonal, a gente tem um eixo diferente, mas os ângulos iguais. Ortorrômbica, trigonal, hexagonal, monoclínica, triclínica. Então, todas as redes estão aqui descritas para redes tridimensionais. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns exemplos de materiais cristalinos, como eu tinha dito para vocês antes. O ferro é um deles. Okay? Então, o ferro alfa, que a gente chama a fase alfa do ferro, ele é uma rede cúbica de corpo centrado, até temperaturas de 912 graus Celsius. Então, se a gente passa para cima de 912 graus Celsius, o ferro sofre uma transição de fase e ele vira uma rede cúbica de face centrada. Então, eu até tentei achar um vídeo que tinha em tempo real de raio-x dessa transição ocorrendo, mas infelizmente tipo de coisa que se perde na internet e depois, se você não salvou, não acha nunca mais. E eu não achei. Então, ok, a gente tem essas diferentes fases para o ferro. Inclusive, tem mais uma fase que se chamava beta, mas hoje em dia não é mais usada, porque depois de 700 e poucos graus, você atinge a temperatura que é chamada temperatura de Curie, que ele deixa de ser magnetizável. Então ele passa a não ficar mais magnetizado mesmo você aplicando o campo magnético. Mas hoje tudo considerado alfa até 912 graus Celsius, ok? Então essas são a cara das duas fases, a alfa de corpo centrado, então a gente tem átomo de ferro um em cada vértice e um no centro do cubo. E a de face centrada que a gente tem um em cada face do cubo. Também tem o aço, que eu mencionei para vocês, que é uma liga de ferro e carbono. Então, como é essa estrutura
do aço, que é uma liga de ferro e carbono? A gente tem, então, os nossos átomos do ferro e alguns átomos de carbono basicamente invadem a rede do ferro e se alojam nela. Como o carbono é bem menor em raio iônico, ele consegue ficar nos interstícios, que a gente chama, nos espaços vazios da rede do ferro. Então, é dessa maneira que se ocupa e a gente vai ter um diagrama de fases. Então, dependendo aqui no eixo X da concentração de carbono, a gente tem o aço que vai até 2,06% de carbono. E aqui a gente tem, então, a temperatura que muda, então, a fase do aço, dependendo da temperatura. Aqui a gente ficando, digamos, na faixa de temperaturas até menos de 200 graus, a gente tem essas fases aqui do nosso aço. Okay? Aí, passando de 2,06%, a gente vai para fases que em inglês fala cast iron, mas em português é o ferro fundido. Então, ferro fundido não é ferro puro, ele já é com um grande conteúdo de carbono. Ok, então, o aço inoxidável, também mencionei para vocês que é uma liga. E ele contém no mínimo 11% de cromo. E alguns outros, então há uma grande gama de ligas de ácido inoxidável. Algumas além do cromo tem níquel, molibdênio, nitrogênio. Então, para diferentes aplicações, você vai ter diferentes tipos de ácido inoxidável. E o ácido inoxidável é um ácido que tem grande resistência mecânica em geral. Inclusive, veículos quase não são fabricados com ácido inoxidável porque ele é muito difícil de moldar. Então, ele costuma quebrar as prensas industriais. Então, por isso se usa ou aço normal ou alumínio. E, bom, os carros de mais alto desempenho, fibra de carbono. E também você pode, para o pessoal de aplicações aeroespaciais, agora tem uma empresa desenvolvendo foguetes com ácido inoxidável, porque eles conseguiram fazer uma liga que tem alta resistência mecânica em temperaturas criogênicas, ou seja, muito abaixo de zero, temperatura de nitrogênio líquido aí, ou menos. Que normalmente o aço inoxidável você baixava a temperatura e ele ficava quebradiço, e obviamente não é bom ter um foguete quebradiço. Mas agora, com técnicas avançadas, conseguiu se desenvolver ligas com boas propriedades mecânicas em temperaturas criogênicas, melhor que a temperatura ambiente, inclusive. Então, o ácido inoxidável, ele tem um diagrama, aqui colocando um diagrama de fase ternário, que a gente tem aqui a porcentagem de níquel no eixo de baixo, no eixo da esquerda de ferro e no eixo da direita a de cromo. A gente passa a ter vários tipos de fases. Isso aqui só falando nesses três componentes. A gente pode ter um diagrama de fases n-dimensional aqui para o ácido inoxidável. Então, quem quer atacar a questão de ligas metálicas, é bastante interessante essa parte do aço inoxidável e ver como mudam as propriedades mecânicas de acordo com a composição da liga. Ok. Além disso, então, como eu já tinha mostrado para vocês, há vários cristais que são pedras preciosas, né? Assim como é o mais conhecido como cristal. Então a gente tem essa fluorita, que aqui chama isométrica, mas é a rede cúbica. Então tem vulfenita, que é tetragonal, tanzanita, que é ortorrômbica, azurita, que é monoclínica, amazonita triclínica, esmeralda hexagonal, essa rodocrosita é trigonal, e assim por diante. Diamante, por exemplo, é um caso especial, que ele não é descrito só por uma rede simples, a gente tem duas redes entremeadas para descrever o diamante, que é exatamente também a mesma estrutura cristalina do silício. Obviamente com os parâmetros de rede, que a gente chama os módulos dos eixos sendo diferentes. Ok, então a clivagem, ou seja, a lapidação de um cristal,
ele vem muito de como é a célula unitária dele, como é a simetria da célula unitária dele. Então a gente tem aqui exemplo de várias, ok? Por exemplo, a cúbica, como você pode fazer a lapidação, você vai ter essas formas geométricas que eu estou mostrando aqui. A tetragonal vai te dar essas formas geométricas aqui. A hexagonal, estas aqui, ok? E a romboédrica, estas formas possíveis de lapidação. Monoclínica estas, tetriclínica estas aqui. Então, obviamente, dependendo dos ângulos que estão envolvidos, os módulos dos eixos, você muda um pouquinho essas formas. Mas, basicamente, então, a forma cristalina, a forma do cristal, que o cristal pode ser lapidado, vem exatamente dessas simetrias da célula unitária. Ótimo. Então, é importante eu definir para vocês os planos cristalinos. Isso vai ficar mais claro em breve. Então vamos pensar, a gente tem essa nossa rede aqui, que eu estou mostrando os pontinhos novamente para vocês. Eu posso ter planos definidos, por exemplo, nessa direção aqui, ou nessa direção aqui, ou uma direção aqui com diagonal, ou essa outra. E eu posso definir, então, a direção desses planos a partir dos nossos eixos, A, B e C. Então, por exemplo, se eu pego todos os planos que tem essa direção aqui, ou seja, estão empilhados aqui, de baixo para cima, eu defino a direção deles como sendo a direção do meu eixo A. Então, se o meu eixo A cristalino está nessa direção, eu defino que esses planos estão na direção A. E o espaçamento entre eles é uma célula unitária, então é 1A. Então é 1, 0, 0 essa direção. Se eu pego os planos que estão nessa direção aqui, e eu defino que o meu eixo B está nessa direção, então e o espaçamento é uma célula unitária também, em cada na direção do eixo B. Então eu defino essa direção como 0, 1, 0. Aqui eu tenho uma diagonal, digamos que é o equivalente a esse de baixo aqui. Então aqui eu tenho espaçamento também, uma célula unitária entre cada um, mas na direção A mais B. Então, 1A e 1B. Então, a direção é 1, 1, 0. E aqui, outros. Por exemplo, eu tenho já como se eu pegasse um vetor 2A e 1B, eu teria essa rede 2, 1, 0. Aqui, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 0 e aqui 1, 2, 0 também. Quando a gente tem a barrinha em cima, significa que é negativo, ok? Então, é menos 2A mais 1B. Menos 1A mais 2B. Então, essa é uma definição do que qual plano cristalino o cristal tem. A gente está olhando no cristal. Por que eu olho isso? Vamos lá. Então, isso a gente define esses índices HKL, que são os índices de Miller, que eles dão, então, a direção do plano cristalino que a gente está tratando. Todos os planos cristalinos da direção 001, aqui nesse caso mudou então a orientação que eu estava dizendo antes. Antes o A estava para cima, agora o C está para cima. Então, todos os planos 001, que são um espaçamento de uma célula unitária, eles formam essa família de planos 001, que é os planos de Miller. Direção do eixo C, ok? Então, a normal ao plano é o eixo C, e a distância entre cada um dos planos é uma célula unitária. Ótimo. Por que eu defino isso? Eu posso definir também a mesma coisa como eu fiz antes, agora para um A, B e o C igual a 0. Então eu tenho a família de planos 1, 1, 0. E a família de planos 1, 1, 1, que eu pego uma componente em cada um dos planos. Então eu vou cortar aqui a célula unitária na bordinha delas, nas 3 bordinhas dessa minha célula unitária. Eu posso calcular esse espaçamento, ok? Não ficar só olhando. Eu já vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho N exemplos de planos, aí também com direções negativas, menos 1A, B, C, 0A, menos 1B, 1C, e assim por diante. Então, eu posso formar planos em várias direções. Okay? Como eu calculo o espaçamento, então, entre os planos? Vamos imaginar essa rede cúbica, que é um pouco simples, e o espaçamento de HKL.
espaçamento entre dois planos, ok? E aqui, então, a gente tem A dividido por K, então é o módulo do meu vetor A dividido pelo índice de Miller K. E aqui A dividido por H, então é o módulo do meu vetor da rede cristalina dividido pelo índice de Miller H. Aqui, lembrando que eu estou tratando do sistema cúbico, então por isso A e A nas duas direções. Senão aqui seria A dividido por H, que é HKL, então A dividido por H, aqui seria B dividido por K, se não fosse uma rede cúbica. Se fosse uma rede triclínica, por exemplo. Então eu posso obter essa distância simplesmente com um exercício geométrico, que vai me dar aqui 1 sobre DHKL ao quadrado é igual a H ao quadrado mais K ao quadrado mais L ao quadrado dividido por A ao quadrado. Então, uma expressão geral para qualquer direção, para qualquer espaçamento, desculpa, sem ser uma rede cúbica, eu vou obter a seguinte: 1 sobre D ao quadrado HKL é H ao quadrado dividido por A ao quadrado mais K ao quadrado dividido por B ao quadrado mais L ao quadrado dividido por C ao quadrado. Lembrando, HKL, os índices de Miller, A, B e C, os módulos dos meus vetores da rede cristalina, da célula unitária. Por que isso é importante? Por que eu estou definindo o plano cristalino? Porque é justamente eles que a gente consegue medir. Então vamos imaginar o seguinte caso. Eu tenho pensar essa linha que vem aqui, bate um plano cristalino e reflete. Ela entra com θ e reflete com θ. Então, o mesmo ângulo que ela de incidência é o ângulo de saída. E essa outra aqui também. A gente tem essas duas linhas, okay? Para esses dois planos. Podia imaginar mais uma aqui em cima, mas vamos manter só duas por simplicidade. Então, vamos construir geometricamente isso. Então, a gente tem esse ângulo de incidência θ, que por trigonometria vai ser igual a esse aqui. A gente tem esse segmento AB e esse segmento BC. Aqui, ângulos retos formando... então, a gente pega a perpendicular até chegar a esse ponto aqui. Então, basicamente, eu peguei essa parte aqui e dei um zoom. Dessa geometria aqui que a gente faz então com essas duas linhas incidentes, a gente pode dizer que AB mais BC, ou seja, essa distância de A até B, mais essa distância de B até C, elas vão ser iguais a 2 vezes D seno θ. D é esse espaçamento entre os dois planos, ok? Eu vou voltar ao slide só para mostrar isso para vocês aqui. Então, D é o espaçamento entre dois planos cristalinos que a gente está, planos de Miller nesse caso. Ok, então, desculpa ter voltado o slide só para definir o D para vocês. Então, D seno θ, 2 vezes o espaçamento, que vai ser então esse ponto daqui até aqui, essa distância entre esses dois planos, vezes o seno de θ. Isso vai ser igual a AB mais BC. Agora vamos imaginar então que eu estou incidindo um raio-x. Por que um raio-x? Porque raio-x ele tem um comprimento de onda que está na mesma ordem de grandeza do espaçamento entre planos cristalinos, em cristais em geral. Então a gente está lá na escala atômica com um raio-x. Não pode ser outro comprimento de onda, porque então a gente não vai ter o efeito que a gente está observando. Então vamos imaginar agora que em vez de uma linha incidente, é um raio-x incidente, ok? Então, um fóton com esse comprimento de onda de raio-x. Então, agora, em vez de eu pensar o segmento de A até B e B até C, eu penso que é uma onda. Aqui eu tenho um comprimento de onda completo, e aqui eu tenho outro comprimento de onda completo. Okay? Nesse caso não está na figura, mas eu posso dizer que se eu tiver N comprimentos de onda dentro dessa trajetória que, digamos, começa em A, vai até B, depois vai até C, eu vou ter uma interferência construtiva da onda que sai depois de ser refletida, da onda refletida, obviamente. Então, se eu consigo colocar um número inteiro de comprimentos de onda nesse segmento aqui, eu vou poder ter uma interferência construtiva nesse lado. O que uma interferência construtiva vai me dar? Vai me dar um pico no meu detector de raio-x depois. Se eu não tiver interferência construtiva, então eu não vou ter pico nenhum. Então, se eu tiver interferência construtiva, desculpa,
se eu tiver interferência construtiva, eu posso saber. Então, eu sei qual é o meu comprimento de onda da onda incidente, eu sei qual o ângulo que eu estou incidindo sobre o meu cristal, então eu consigo determinar o D, que é a separação entre os planos cristalinos. Então é dessa maneira que a gente consegue ver a estrutura cristalina dos materiais em geral. Então, incidindo raios X com diferentes comprimentos de onda, diferentes ângulos, para pegar os vários diferentes planos cristalinos, você consegue medir vários planos cristalinos e construir, então, a estrutura cristalina do material e saber se ele é uma rede de cúbica de face centrada, cúbica de base centrada, se ele é uma rede hexagonal, se eles são duas redes hexagonais entremeadas, como é o diamante e o silício, e assim por diante. Então, essa maneira mais simples possível da gente. É basicamente como a gente aprende a ver os cristais, como a gente observa a primeira vez os cristais na natureza. Consegui. Então, além da rede cristalina, a gente pode ter uma base. Então, a base vai me dizer o seguinte: eu tenho uma rede que se repete e preenche todo o espaço, mas o que tem dentro de cada quadradinho da minha rede? É a base, que pode ser só um átomo, ou pode ser mais que um átomo. Ou pode ser qualquer coisa, que eu estou mostrando uma base sendo essas 4 figurinhas geométricas, 4 elipses de cores diferentes. Então, eu tendo essa rede aqui, mostrada, e em cada ponto da rede eu repito essas figuras geométricas. Então, eu tenho essa rede mais base, me dá isso aqui. Então, é essa repetição infinita dessa minha base. E isso pode ser um átomo ou 2 átomos. Então, eu posso formar redes cristalinas mais complexas, digamos, do que apenas redes cristalinas com um componente atômico só. E algumas estruturas cristalinas que dependem de base são bastante importantes, principalmente para descrever cristais com mais que um tipo atômico, 2 tipos atômicos em diante. Então eu vou precisar de uma base para descrevê-los. Vou mostrar vários exemplos aqui de cristais com 2 átomos diferentes. Então vamos começar mostrando as estruturas que a gente chama compactas. Então aqui eu tenho uma organização de átomos dessa maneira que está aqui. Eu posso colocar uma segunda camada de átomos, então em cima, digamos, do espaço em branco que a gente vê aqui nessa parte inferior. Ótimo. E eu posso então colocar uma terceira camada de átomos que estaria exatamente em cima da rede que eu mostrei que estava embaixo, a azulzinha. Então aqui eu tenho um empacotamento que a gente chama ABA. E isso vai gerar uma rede hexagonal compacta. Então a gente tem uma forma hexagonal para essa rede e ela é hexagonal compacta com justamente esse empacotamento. A gente tem uma rede A e uma rede B empacotada em cima que está deslocada, então, da rede inferior. Então não tenho como descrever essas duas aqui como uma rede só, por conta desse deslocamento. Então eu preciso esse e esse ponto, pelo menos 2, para descrever essa rede. E o de cima. Então, também posso empacotar de uma outra maneira, que seria... Então, aqui eu tenho essa rede de baixo, azulzinha, empacoto essa segunda rede em cima do espaço vazio da de baixo, e em vez de eu voltar, então, para a rede de baixo, eu empacoto em cima do espaço vazio dessa minha segunda rede. Então, eu vou ter um empacotamento ABC. Então, aqui eu já vou precisar de ainda mais átomos na minha base para descrevê-la. E isso é a rede cúbica compacta, então, no fim das contas. Aqui é outra visão, tanto da hexagonal compacta quanto da cúbica compacta. E a hexagonal compacta a gente vê esse caso aqui, e a cúbica compacta, este aqui. Quais materiais, então, tem esse tipo de organização? A hexagonal compacta tem, por exemplo, berílio, cádmio, cobalto, magnésio, titânio, zinco. E a cúbica compacta, de face centrada, que é, no fim das contas, tem prata, alumínio, ouro, cálcio, cobre, platina, chumbo. E isso é importante porque as estruturas compactas elas têm alta densidade, que são típicas de metais. Então, a natureza da ligação metálica permite esse tipo de alta coordenação. Então, você tem o átomo e você simplesmente joga o elétron para o mar de elétron
que fica então esse tipo de ligação metálica que os elétrons são divididos entre todo mundo. E isso então leva a essas altas densidades. A estrutura compacta ela tem um alto número de coordenação. O que é um número de coordenação? É o número de primeiros vizinhos de cada um dos átomos. Então, se você olhar um átomo qualquer da rede e olhar quem está mais perto dele, numa rede hexagonal compacta, você vai ter 12 átomos que estão à mesma distância como primeiro vizinho desse átomo, qualquer que você olhar da rede. E o mesmo para cúbica compacta, que também vai ter um número de coordenação 12, ou seja, tem 12 primeiros vizinhos a uma distância igual. Isso então é uma alta coordenação, que leva a altas densidades, que é típica dos materiais metálicos, ok? Outra classe de materiais são os materiais iônicos. Então, como eu estava falando para vocês, aqui a gente tem mais que um tipo de átomo. Então, não é só pela organização geométrica que a gente vai precisar de uma base com mais que um átomo, mas aqui porque a gente realmente tem átomos diferentes. Vamos olhar o sal de cozinha, cloreto de sódio. Então, a gente tem o sódio, 11 elétrons, e o cloro, com 17 elétrons e prótons. Então, o sódio costuma perder um elétron, ficar com a carga mais um, e o cloro ele gosta de ficar com mais um elétron, com a carga menos um. Então, a gente sabe que o cloreto de sódio é uma ligação iônica, basicamente o sódio dá o elétron dele para o cloro. A gente já falou lá na teoria do orbital molecular o que acontece com uma ligação iônica, e como fica a mistura de orbitais. E eles se organizam numa rede cristalina. Essa rede cristalina é o que vocês estão vendo nessa figura aqui. É a estrutura cristalina do cloreto de sódio. Então, antes de falar exatamente qual é essa rede cristalina, eu vou falar um pouquinho sobre sólidos iônicos em geral. Então, para manter a neutralidade de carga, ou seja, que tem sempre um com carga mais um, outro menos um, ou mais dois, menos dois, e assim por diante, a gente só consegue ter um número de coordenação máximo de 8. Okay? Por exemplo, a estrutura do cloreto de césio. O cloreto de césio tem essa cara aqui. Então a gente tem um césio aqui no meio e 8 cloros em volta. E isso vai manter a neutralidade de carga, nesse caso aqui. Então, 8 vizinhos ao máximo. E essa estrutura do cloreto de césio também é no sulfeto de cálcio, na liga entre cobre e zinco, que é latão, ok? A liga entre alumínio e cobalto, prata e zinco. Então tem várias ligas que tem essa estrutura do cloreto de césio. Então, que basicamente parece muito aqui com uma cúbica de corpo centrado, mas não é uma cúbica de corpo centrado, porque esse corpo central, digamos, é outro átomo. Então é basicamente esse cloro e esse césio que estão formando uma rede cúbica com essa base de 2 átomos. A estrutura do cloreto de sódio, do sal de cozinha, como eu tinha falado, é muito comum. Vários materiais têm essa mesma estrutura. E ela é denominada em inglês rock salt. Em português a gente acaba também usando como termo técnico rock salt. Não traduz, mas basicamente a estrutura do sal de cozinha. Ela possui uma coordenação 6. Então ela tem essa cara aqui. Então a gente tem um sódio aqui, e a gente vai olhar quais são os primeiros vizinhos dele, são todos cloro. Então 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Então isso dá 6 primeiros vizinhos, ou seja, uma coordenação, número de coordenação igual a 6. Mesmo vai ser para o cloro também, ele também vai ter 6 primeiros vizinhos. E essa estrutura, então, ela também existe no brometo de sódio, no brometo de potássio, cloreto de prata, óxido de magnésio, iodeto de sódio e assim por diante. E também tem uma estrutura bastante comum de sólido iônico, que é a blenda de zinco. Então, blenda de zinco tem essa cara aqui. Já é uma estrutura um pouquinho mais complicada de visualizar. Ela tem outros exemplos como o sulfeto de zinco, que é a blenda de zinco em si. O arseneto de galho. O arseneto de galho é um material muito usado em LED.
por exemplo. Também tem outros que eu já vou mostrar para vocês. E assim por diante. A Wurtzita é outra estrutura que é parecida com a blenda de zinco, mas tem algumas diferenças na sua estrutura cristalina. Ela acaba sendo um pouquinho mais achatada aqui no eixo C. E alguns exemplos são nitreto de galho, nitreto de alumínio. Nitreto de galho, nitreto de alumínio, arseneto de galho e arseneto de alumínio são materiais que os quatro juntos você consegue construir os LEDs. Dependendo da combinação entre eles, você vai mudar a cor do seu LED. Então, eles são bastante importantes na eletrônica hoje em dia, porque afinal LEDs estão sendo cada vez mais amplamente usados. E o óxido de zinco também tem essa estrutura wurtzita. O óxido de zinco é um material bastante importante na indústria também, que, por exemplo, ele é a base dos protetores solares. Ou ele é um corante branco, muito bom também. Então, são materiais que estão presentes no nosso dia a dia. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês por hoje. Então, a próxima aula a gente vai então para a teoria de bandas, para entender o que é um material metálico, o que é um material isolante, o que é um material semicondutor e algumas propriedades dos sólidos. Então, muito obrigado e até a próxima aula.